A Luz da Bíblia, aqui na Cidade Gospel 97,5 FM, com Ed Souza. Cidade Gospel 97.5 FM, estamos começando mais um programa A Luz da Bíblia. Esta semana o nosso convidado especial é Marco Aurélio Costa, professor, economista, escritor e autor do livro O Canal, que é um livro de métodos de leituras da Bíblia. O motivo do nosso convite ao professor Marco Aurélio Costa é justamente tentar entender porque tem muitas pessoas há anos nas igrejas e não leram sequer um único livro, nunca leram a Bíblia uma vez sequer. A gente procura entender isso com esse especialista, o professor Marco Aurélio, e tentar também motivar os nossos ouvintes à leitura bíblica diária. Professor, querido Marco Aurélio, seja bem-vindo aqui ao programa A Luz da Bíblia. A paz do Senhor, Ed. É um prazer estar aqui com você para falarmos de um assunto tão importante que é a leitura da Bíblia Sagrada. Professor e escritor Marco Aurélio Costa, qual a importância da leitura bíblica, meu amado? Meu amigo, esse é um tema que eu considero muito relevante, não só para os cristãos, mas para todas as pessoas. E ainda mais nesse momento que estamos passando no mundo inteiro, de pandemia, onde a leitura tem suprido essa ociosidade que tem tomado conta da população. Mas a leitura da Bíblia especificamente é muito importante, porque os apologistas que defendem a palavra de Deus com mais ênfase, com mais autoridade, eles dizem que a Bíblia é a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a palavra do Criador. Então é muito importante que todos os seres humanos, independente se creem ou não, independente da sua confissão religiosa, possam estar adentrando ao conhecimento e o entendimento das Escrituras Sagradas, a Bíblia. Professor, dado a importância da leitura bíblica, qual a melhor maneira de começar a ler a Bíblia? Pergunta maravilhosa. Eu espero que todos os ouvintes estejam aí afiados, com desejo de conhecer a Bíblia. E nesta entrevista eu digo o seguinte, que você precisa, primeira coisa, gostar de ler. Se você gosta de leitura, a primeira coisa que você tem que fazer quando sentir o desejo de conhecer a Bíblia é fazer duas perguntas, Ed. Duas perguntas você tem que fazer para si mesmo. A primeira é, por que eu quero ler a Bíblia? Por que eu irei ler a Bíblia? Por que ler a Bíblia? Você tem que fazer essa pergunta para si mesmo e aí, dependendo da sua resposta introspectiva, você já tem então uma base para começar a leitura da Bíblia. Você precisa saber qual é a sua motivação. Se é por hobby, eu vou fazer uma leitura da Bíblia, mas sem compromisso, somente para lê-la. Ou a resposta poderá ser, irei ler a Bíblia porque para melhorar o meu nível intelectual nesse sentido, no sentido religioso, para não estar tão sujeito às várias opiniões e preconceitos já existentes, tanto na mídia quanto na sociedade. Eu vou ler a Bíblia eu sou um religioso. Eu sou religioso e preciso estar afiado na Bíblia. Olha quantas respostas você pode dar para você mesmo. Não é alguém que vai chegar e te dizer. Você terá que responder para si mesmo. Professor Marco Aurélio, o senhor tinha citado a mim 5 métodos de leitura da Bíblia Sagrada. Quais são esses métodos e como funciona cada um, hein, professor? Perfeito, Ed. Desses 5 métodos que eu trouxe para nós aqui hoje, para você, para os ouvintes, que já foram testados e aprovados. Inclusive, Ed, eu esse ano comecei a ler a Bíblia novamente e eu fico feliz por todos os anos o Senhor me compungir, me dar a alegria de fazer a leitura da Bíblia, porque a Bíblia ela tem uma particularidade linda. Quanto mais você lê, mais você se apaixona por ela e descobre que precisa aprender um pouquinho mais. Então eu trouxe os 5 métodos que eu tenho utilizado nas últimas leituras. Tenho passado por um grupo de irmãos na minha rede social e que eles estão gostando muito, estão até me surpreendendo, estão me superando na sua leitura e seguindo algum desses métodos que eu trouxe para nós hoje aqui. O primeiro é o método de leitura cronológica. O que é isso? A Bíblia ela tem 66 livros variados
nos seus estilos literários. Muitos deles têm a sua data de escritura definida pelos estudos teológicos, pelos apologistas, e traçam uma história contínua, Ed, na Bíblia. Quando o tema é criação, está lá no livro do princípio, no Gênesis, e vai seguindo a escolha de um povo por Deus, os acontecimentos que envolvem a caminhada desse povo, os erros e acertos, as intervenções do Criador diante do povo escolhido, o lugar escolhido e preparado por Deus para ter esse povo, os exílios, as perseguições, os problemas que esse povo enfrenta, até a vinda definitiva do Senhor Jesus Cristo como homem na terra. Veja bem, então há uma cronologia desses fatos. E os livros, eles são datados, muitos deles, com épocas específicas. Então você pode fazer a leitura cronológica. Você pega então a história da Bíblia e vai seguindo passo a passo de acordo com as épocas que estes livros foram escritos. Então você pode chegar de Gênesis a Apocalipse fazendo a leitura através do método cronológico, Ed. Esse é o primeiro, muito importante, apesar que alguns livros eles são inseridos na Bíblia, Ed, porém eles não foram escritos primeiro do que os que vieram depois, na locação na Bíblia. Mas muitos deles não atrapalham esta linha de raciocínio cronológico. Então eu indico a leitura cronológica da Bíblia. Esta semana estamos recebendo aqui no A Luz da Bíblia o professor, economista e escritor Marco Aurélio Costa. O professor Marco Aurélio está nos mostrando os métodos que podemos usar para ter uma maior eficiência na leitura da Bíblia e vencer esse problema que para muitos é uma barreira na sua conversão, que é a leitura da Bíblia. Professor Marco Aurélio, o senhor disse que um dos métodos é a leitura cronológica da Bíblia. Dentre os 5 métodos que o senhor trouxe aqui para a gente, qual seria o segundo método? O segundo método que eu trouxe para indicar aos ouvintes nesta entrevista é a leitura por estilos literários. Então, você descobre na Bíblia, dentre os 66 livros, e eu digo 66 livros porque eu estou tão acostumado a ler, Ed, a nossa Bíblia cristã protestante, que tem 66 livros, mas tem uma curiosidade, é que tem Bíblias que tem 73 livros, né, que são a Bíblia Católica Romana. Ela foi complementada com mais 7 livros, através dos concílios da Igreja. E tem também, Ed, a Bíblia da Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa ela possui 78 livros. Já a Bíblia Hebraica, que foi aquela que deu a origem, né, às várias cópias e traduções e versões da Bíblia, ela tem apenas 24 livros. Muitos irmãos aí vão dizer, ô glória, tá mais fácil para ler, né? 24. Mas não, é que na Bíblia Hebraica, vários livros que na nossa foram divididos como primeiro livro, segundo livro, na Bíblia Hebraica vem como um livro só. E eles não dão tanta ênfase ao Novo Testamento, tá certo? Então tem Bíblias de todo tamanho, mas eu estou tão acostumado com a nossa que eu trouxe então o método de leitura através dos estilos literários, onde você descobre quais os livros entre os 66 são históricos. Então você que gosta de história, logicamente não vai começar com poesia. Esse é um grande erro. Quando você gosta de poesia e começa a leitura da Bíblia por uma história, a chance de desanimar é muito grande. No caso, professor, a pessoa deve identificar então o estilo literário que mais tem afinidade para ter uma desenvoltura melhor, né? Maior afinidade. Muito bom, Ed. Maior afinidade. Quando você descobre que a Bíblia tem vários estilos literários e você gosta de um, o que eu recomendo, Ed? Veja bem, se você tem afinidade com certo estilo literário, independente da sua confissão religiosa, se você não pertence a nenhuma religião, mas tem uma afinidade de leitura para certo estilo literário, poesia, por exemplo, eu indico você começar a leitura da Bíblia por um Salmos, um livro sapiente, Provérbios, que é um livro. O que é ensino sapiensais? São livros bíblicos recheados de ensinos e conceitos morais. Então, se você gosta do estilo literário poesia, comece por Salmos, Cantares, Provérbios, Eclesiastes. Você vai
iniciando pelos estilos literários que mais tem afinidade, até ir se acostumando com os outros, porque tem mais. Tem história, tem profecia, tem evangelhos, mas dentro da história bíblica, tem poesias, dentro da profecia bíblica, tem poesias, e dentro dos evangelhos, tem poesias. Então veja bem, você só tem que escolher e descobrir qual o melhor estilo literário que fará a sua introdução à leitura da Bíblia e depois vai seguindo consequentemente. Então é um método de leitura bíblica através dos estilos literários, Ed. É o segundo. Professor Marco Aurélio Costa, e aquelas pessoas que até têm vontade, elas têm a motivação para ler, mas quando abre a Bíblia é uma abrição de boca, dá sono, dá distração, uma série de problemas que acaba impedindo essa pessoa de ler, ou ela vai para a cama, ou ela deixa a Bíblia, vai fazer outras coisas. Como resolver isso, professor? Perfeita. Essa pergunta ela é continuação exatamente da onde paramos, Ed. Porque a pessoa descobre a sua motivação, eu já disse a minha aqui, foi muito peculiar. Então ela descobre o porquê irá ler a Bíblia, e o segundo passo, ela tem que descobrir o que ela vai encontrar na Bíblia. Veja bem, então, primeiro, por que eu irei ler a Bíblia, e segundo, o que é a Bíblia? O que eu lerei na Bíblia? Então, o primeiro passo diz respeito à própria pessoa, é pessoal, né? Por que ler a Bíblia? Você tem que responder de forma pessoal. E o segundo passo é descobrir o que ela tem para te oferecer. É material. Primeiro passo, pessoal, a motivação. E o segundo passo é material. É procurar saber o que a Bíblia, considerada palavra de Deus, maior best-seller da humanidade, contém profecias, poesias, histórias, evangelhos, cartas e epístolas, o que ela tem para te oferecer. Então o primeiro passo diz respeito à pessoa, o segundo passo diz respeito à Bíblia. Descoberto isso, então, você vai ver que a Bíblia tem muita coisa para te oferecer. E com certeza vai chamar sua atenção, mas você precisa descobrir isso. Porque se você não responder essas duas perguntas, ocorre o que você, Ed, acabou de falar. Você abre a Bíblia e estava sem sono nenhum, não é assim? E de repente começa aquela abrição de boca, aquele soninho gostoso. Mas o que é isso? O nosso cérebro, isso daí é científico. O nosso cérebro, ele é condicionado, né? Nós somos uma máquina condicionada. Se nós não temos o costume de fazer a leitura da Bíblia, veja bem, o que a tendência é acontecer? A tendência é que sintamos alguns reflexos que não estamos acostumados. Mexemos com alguma parte do nosso organismo que não estava acostumada a ser mexida, a ser exercitada. Então pode ocorrer desânimo, pode acontecer, eu já vi muito e vejo muito, eu trabalho com pessoas tentando ler Bíblia há muitos anos, desânimo, descompreensão do texto, porque a Bíblia, Ed, todos nós sabemos, e aí com um clique na rede social nós descobrimos que a Bíblia, ela foi escrita, né, ela precisou ser escrita num período de 1500 anos. Imagina, para você fazer um livro aí, você gasta 3 anos, 2 anos, 1 ano, tem pessoas que fazem um livro com 6 meses, né, um livro instantâneo aí, sai. Mas a Bíblia não, ela precisou ser escrita durante aproximadamente 1500 anos. Agora imagine os estilos literários contidos nela. Professor Marco Aurélio, o senhor está elencando aqui ao longo desta semana os 5 métodos que o senhor acha mais eficiente para a leitura bíblica. Nós já falamos da leitura cronológica, falamos também da leitura pelos estilos literários. Professor, e esse terceiro método, a leitura através da crítica textual, como funciona? Maravilha, eu trouxe esse método porque foi me feita uma pergunta no começo: qual a melhor forma de ler a Bíblia? Quando começar a ler a Bíblia? Né? Quais os passos iniciais? Esse método, terceiro método, de leitura bíblica através da crítica textual, ele é indicado, Ed, para aqueles que já têm um nível teológico, um nível de conhecimento bíblico mais avançado. Porque esse método, o método de leitura bíblica através da crítica textual, ele faz com que o leitor escolha um texto ou um livro para ler da Bíblia e ele vai esmiuçar todo o conhecimento, tudo quanto aquele livro ou aquele texto fornece de conhecimento para a sua leitura. Seja cultura, seja o tempo que foi escrito, o escritor, quanto tempo demorou, qual o período que aquele texto cobre dentro da Bíblia. Quer ver um exemplo, Ed? O livro de Gênesis, dividido em 2 partes. Divide os 50 capítulos do livro de Gênesis em 2 partes. Uma do capítulo 1 ao capítulo 11 e outra do capítulo 12, que é chamado do patriarca Abraão, até o capítulo 50, que trata da sua descendência.
O capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11, ele cobre, Ed, quase 2000 anos de história. Veja bem, então, se você for fazer a leitura através desse método de crítica textual, o texto vai te fornecer, do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11, apenas 11 capítulos, Ed, uma cobertura de aproximadamente 2000 anos de história. Então a crítica textual faz isso, ela esmiuça tudo o que o texto ou o livro pode te dar de conhecimento. Esse é um método muito avançado. Eu mando aqui um abraço para o pastor Carvalho Júnior, aqui de Campinas, grande apologista, grande professor das Escrituras e que fala de forma maravilhosamente sobre as Escrituras Sagradas, sobre as suas traduções, as suas versões, as motivações para lermos a Bíblia. E meu forte abraço ao pastor Carvalho Júnior, que sempre tem se dedicado a motivar as pessoas a ler a Bíblia. E ele me disse pessoalmente, durante uma live sua, que ele utiliza, como um grande apologista, ele utiliza esse método, o método de crítica textual de leitura da Bíblia, Ed. Professor Marco Aurélio Costa, a falta de uma metodologia também pode ser uma barreira, professor, e pode até potencializar o desânimo à leitura da Bíblia? Perfeito. Olha que coisa interessante, né? Quando nós não estamos acostumados com algo, mudança gera transtorno, né? Eu chamo de barreiras que atrapalham na leitura da Bíblia, né? Que é o desconforto, é falta de tempo ou de prioridade, é o cansaço, falta de metodologia. É até a comodidade também, que nem você falou, Ed. Eu tô tão tranquilo sem ter que ler Bíblia, por que eu vou, né, mudar a minha rotina para lê-la? Veja bem, então você tá tão cômodo e prefere deixar de lado. É mais fácil deixar de lado, né? Então, respondendo aquelas duas perguntas iniciais, você vence essas barreiras da leitura, e aí, vencido essas barreiras da leitura da Bíblia, você passa então a procurar, Ed, metodologias, porque tudo que você for fazer na sua vida, na nossa vida, precisa de métodos para ter sucesso. Sem metodologia acertada, você corre o risco de fracassar. Não é assim? Sem método, o fracasso é mais certo do que quando você usa métodos. E na internet ou na sociedade, a sabedoria, o conhecimento está muito amplo, muito abrangente. Com um clique você vê lá vários métodos de leitura da Bíblia, Ed. Mas eu indico, e para todos os seus ouvintes, o site do professor presbítero André Sanches, é www.esboçandoideias.com.br. Lá você vai ver vários métodos à sua disposição, e também tem o site da Sociedade Bíblica do Brasil, se não me engano é www.sbb.org.br. Lá você pode ter contatos com vários métodos de leitura da Bíblia. E o mais importante, Ed, é que quando as pessoas conseguem vencer a barreira e ler a Bíblia inteira, elas ficam muito alegres, porque realmente as suas vidas são transformadas, não só de forma no quesito religioso, mas de forma intelectual também. Ela se sente mais apta a conversar sobre os temas teológicos. Então a pessoa se sente mais capaz, principalmente se ela pertence a uma confissão religiosa, Ed. Professor e escritor Marco Aurélio Costa nos ensinando métodos eficazes para a leitura bíblica. Professor Marco Aurélio, o senhor já elencou aqui os métodos leitura cronológica, a leitura pelos estilos literários, a leitura através da crítica textual. E qual seria o quarto método, Marco Aurélio? O quarto método, dando sequência à nossa conversa, à nossa entrevista sobre os métodos mais eficazes de leitura da Bíblia, nós já falamos então, né, da leitura anual através de divisão de capítulos e versículos, já falamos da leitura através dos estilos literários, já falamos da leitura bíblica através da crítica textual, que é um método, né, mais avançado para as pessoas que já têm um certo conhecimento, que conseguem dividir
assim, o conhecimento das particularidades e especificidades da Bíblia Sagrada, então consegue utilizar um método de crítica textual. Também tem métodos simples, métodos muito simples. Você pode fazer a leitura da Bíblia através de um método chamado, que eu chamo particularmente de livro-tempo. É um método livro-tempo. Você sabe que a Bíblia tem 66 livros, sabendo disso você faz o seguinte: vê dentro da sua possibilidade de tempo, qual a disponibilidade você usará para fazer a leitura desses 66 livros. Você divide o tempo pela quantidade de livros. Eu vou gastar um ano, então você vai pegar 365 dias, dividir por apenas 66. E aí você vai descobrir em quantos dias você tem que ler cada livro. Só isso, Ed. Olha que coisa linda. 365 dias dividido por 66. Você vai ter muito tempo para ler cada livro. E olha que tem livro na Bíblia, Ed. Os amantes da leitura da Bíblia já sabem. Tem livros na Bíblia como Filemão, 3 João. Olha aí, Ed. A carta, a epístola de Judas e outros livros com apenas quantos capítulos? Um capítulo. Então, no Brasil, onde nós temos o mau costume de não ler, nós lemos no Brasil, já é pesquisa feita, viu, Ed? Científica, que comprova que no Brasil, nós brasileiros lemos 2 livros por ano. Veja bem, 2 a 3 livros no ano, na média. Quando lê 2 ou 3 livros. E essa leitura, ela é feita através do quê? Ela é motivada por trabalhos acadêmicos. Então você lê porque alguém manda você ler para passar de ano, para pegar um diploma, né? Ou para fazer um curso na faculdade. Você não lê porque você quer. Você não para a sua atividade aqui na rádio de falar assim: hoje eu vou passar numa livraria e vou comprar o livro O Canal do Marco Aurélio Costa. Não. Brasileiro, vocês riem, né? Brasileiro não tem o costume de ler, meus amigos. Então, você pegando 365 dias e dividindo por 66 livros da Bíblia, você vai ter muito tempo para ler cada livro. E com certeza você vai ler a Bíblia inteira. Um abraço aqui ao meu amigo Marcos Luz de Sumaré. E o Marcos Luz de Sumaré, ele tem uma curiosidade especial na vida dele. Ele diz que separa, Ed, todos os dias 2 horas para ler a Bíblia. Você já imaginou que riqueza? Todos os dias tendo 2 horas para ler a Bíblia. Ele disse para mim o seguinte: olha, Marco Aurélio Costa, eu posso deixar de fazer as outras coisas, mas as 2 horas reservadas para a Bíblia eu não largo. Ele já leu a Bíblia quase 100 vezes. E em várias versões. Nós vamos falar aqui, se possível, das várias versões da Bíblia. Ele já leu a Bíblia em hebraico, em inglês, em grego, em várias versões. Por quê? Todos os dias, Ed, ele tira 2 horas para a leitura da Bíblia. Professor, a leitura digital pelos e-books, pela internet, conteúdo digital, elas têm o mesmo atrativo que a leitura em livro físico, a Bíblia, como a gente vem lendo tradicionalmente? É muito importante. Eu gosto daquele versículo, Ed, de Apocalipse, capítulo 1, verso 3. E até separei para nós, que diz o seguinte: feliz é aquele que lê. Olha aí, feliz é aquele que lê. Se você está procurando felicidade, feliz é aquele que lê, escute, que ouve, olha aí, que ouve e que guarda. Feliz o que lê, o que ouve e o que guarda o que está nas Escrituras, pois em breve todos esses eventos se cumprirão. Olha aí, respondendo a sua pergunta: mas é a mídia digital? Se você tiver a possibilidade de ter a sua Bíblia online. E aí, é muito importante a Bíblia digital, porque independente do lugar em que você esteja, numa viagem, num avião, no trabalho, quando tem aquele tempinho ocioso, você basta abrir a sua Bíblia digital e colocar para ouvir, não é verdade? Tem a Bíblia falada, ou ler a versão digital. Ela vale, conforme o próprio livro de Apocalipse diz aqui, ela vale do mesmo jeito, porque feliz o que lê e o que ouve e guarda, não é verdade? Então, independe do local ou da versão da sua Bíblia, porque hoje em dia nós já estamos com traduções de Bíblia, Ed, e amados ouvintes, praticamente em todos os idiomas. Se você for pesquisar na internet, falta aí uns 20 dialetos para traduzir a Bíblia para o mundo todo. Então você tem Bíblia de todo jeito, e a Bíblia digital é mais uma versão da Bíblia para te fazer motivar a ler a Bíblia. Qual seria o 5º método, professor? Maravilha, Ed. Então, vamos para o 5º e último método que eu trouxe para nós hoje. Depois,
se o Senhor permitir, nós falaremos outros métodos, falaremos outras informações da Bíblia Sagrada que podem motivar as pessoas a lerem Bíblia, né? Porque os apologistas ficam encantados. Eles conseguem trazer cada curiosidade bíblica que é impossível você não ler a Bíblia. Por exemplo, esse dia eu ouvi um cantor, eu vou falar de um cantor que eu gosto de ler a Bíblia e tem métodos para ler a Bíblia. Ele disse, mas eu sou cantor, eu não preciso ler Bíblia. Olha aí, Ed. Primeiro, eu não sou cristão, eu não sou evangélico, eu nem creio muito em Deus. Olha o que ele falou. Por que eu vou ler Bíblia sendo um cantor? Eu falei, meu Deus, você está desinformado. Grandes cantores com nome, famosos, usaram a Bíblia como inspiração para suas músicas. Ele falou, não é possível. Eu falei, uai, como não? O próprio Legião Urbana, eu vejo você cantando música direto, Legião Urbana, ele não cantou Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor? Veja bem, o amor é o tema dos grandes cantores, e o Legião Urbana cantava Monte Castelo, exatamente citando o livro bíblico Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu nada seria. O próprio Luiz de Camões, o maior escritor português, no seu soneto 11, Ed, ele usou também Coríntios 11. E aí o cantor falou pra mim que ele não precisa de conhecer Bíblia porque ele é cantor. Eu falei, rapaz, você vai fazer mais sucesso se ler a Bíblia, porque você vai ter mais inspiração. Eu falei, rapaz, você não tem jeito mesmo, vou ter que ler a Bíblia. Então o quinto método eu trouxe com muita humildade aqui e agradeço a oportunidade de falar desses métodos. Queira Deus motivar você, ouvinte, a entrar e fazer a leitura da Bíblia inteira. Porque o próprio Jesus disse assim em João 5:39: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Olha, então, se quer conhecer mais de perto Deus, a Trindade, Jesus Cristo, o Espírito Santo, tem que ler a Bíblia. Quer ser feliz? Leia a Bíblia. Quer aumentar a sua intelectualidade? Leia a Bíblia. O quinto método eu trouxe para nós aqui porque é um método que eu usei para escrever o meu livro, o canal Métodos de Estudos da Bíblia, Ed. E que, graças a Deus, aonde tem chegado, tem sido muito bem recebido. Lá eu utilizei 5 passos para fazer a leitura da Bíblia, depois de todas essas introduções que nós demos aqui. Eu usei no livro, o canal Métodos de Estudo da Bíblia, o passo de leitura panorâmica de Gênesis e Apocalipse. Como é assim? Você pega a Bíblia Sagrada e começa a ler o livro dos princípios, Bereshit, o livro de Gênesis, e vai seguindo, Ed, toda a história bíblica, porém fazendo pulos, fazendo saltos entre um livro e outro. Leia Gênesis, leia Êxodo e já vai para Josué. Isso aí já pulou mais 3 livros do Pentateuco. E assim você vai lendo a história bíblica, fazendo pulos, criando lacunas até o Apocalipse. Dessa forma, quando você chegar no Apocalipse, concluindo a leitura da Bíblia inteira, você vai se lembrar que você deixou vários livros para trás. Então, você fará a leitura panorâmica da Bíblia com saltos e reforçará a sua mente, reforçará o seu cérebro, porque você sabe que leu a Bíblia, adquiriu um conhecimento panorâmico, porém sabe que pulou muitos livros. Olha que são 66 e você leu de Gênesis e Apocalipse usando apenas 30 ou 25 livros. A sua mente automaticamente, olha aí, o condicionamento cerebral que nós falamos no começo. A sua mente automaticamente fará você lembrar que você pulou outros e você voltará na onde parou, no caso que eu citei aqui lá em Êxodo. Você voltará em Levítico, porém já sabendo o que a Bíblia tem nela toda, porque você leu através de uma leitura panorâmica. Eu chamo do segundo passo, é um ciclo. Você com certeza não terá desculpas para não ler a Bíblia. Você fará a leitura da Bíblia inteira e será grandemente abençoado. Professor Marco Aurélio Costa, foi um grande prazer recebê-lo aqui. Eu sei que o tempo é curto, a gente poderia estar falando muito mais. A gente poderia estar falando muito mais mesmo sobre esse tema, mas a gente tem que respeitar aqui o tempo. E muito obrigado pela contribuição. O microfone fica aberto para mais alguma colocação que o senhor queira fazer em relação à leitura bíblica. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, meu amigo Ed Souza, pela oportunidade de tratar de assunto tão relevante, tão importante, que é a importância da leitura da Bíblia e de métodos eficazes para a conclusão. Eu desejo que todos possam entrar por este caminho e conseguirem fazer a sua leitura da Bíblia, porque com certeza vocês serão
altamente enriquecidos com esta ação, com a leitura da Bíblia Sagrada. Meu forte abraço e que Deus abençoe a todos. Você ouviu aqui na Cidade Gospel 97.5 FM, entrevista que fizemos com o professor Marco Aurélio Costa, autor do livro O Canal, e trazendo métodos para uma melhor leitura da Bíblia. Essa entrevista vai estar na íntegra no nosso canal oficial lá no YouTube, o Cidade Gospel 97.5 FM. A Luz da Bíblia, aqui na Cidade Gospel 97,5 FM, com Ed Souza.